Olá! Seja bem-vindo à aula número 24 de língua portuguesa para o quarto ano. Para essa aula, você vai precisar organizar seu material. Lembra de mim? Eu sou a professora Cristiane Lopucci e você vai precisar de caderno, lápis, borracha e, se tiver, vai precisar de um lápis de cor. Organiza teu material com capricho, com cuidado, você vai ter um tempinho para isso. Material organizado, você vai registrar agora a data de hoje, olha lá no calendário que dia que é, anota a aula 24, língua portuguesa. Vai ter um tempinho para você fazer isso também, tá bem? Com capricho, com atenção, pula uma linha, olha lá. Para entrar no clima da nossa aula e ficar bem alegre, você vai ficar com um videozinho que eu acho que você vai gostar muito. Olha ele aí. Olá, eu sou a doutora Catavento, do Grupo Especialistas da Alegria, e tenho uma dica musical para você. Escuta só. Lave a mão com água e também com sabão. Passe um álcool em gel e não saia de casa não. Material de escola também tem que limpar. Preste atenção na aula para depois poder brincar. Gostou dela? É muito divertida, né? E te deixou dicas bem úteis para a tua vida. Lembramos agora do nosso tema, estamos falando dos palhaços de Curitiba. Lembram deles? Estão alguns aqui e outros na tela. Lembrando também da nossa aula anterior, olha o que nós vimos. Nós construímos uma linha de tempo falando sobre a história dos irmãos Queirolo. Lembramos do palhaço Chique-Chique, da Violeta que tá louca para pular aqui amarradinha na corda. Vimos o que tinha na mochila da professora e fizemos o teste do palhaço. Fizemos um bom relembrando da história e fizemos registros. Você recorreu aos teus registros durante esses dias? Olhou lá, relembrou a história desses palhaços tão importantes para a nossa cidade? Muito bem. Então agora tem mais um videozinho. É um outro texto que vem para que a gente possa estudar. A língua portuguesa sempre traz textos para que a gente possa cada vez ir aprofundando mais os nossos conhecimentos. Quem escreveu esse outro texto é o mesmo autor
do livro Circo e a Cidade, o Luiz Andrioli. Mas aí esse texto vai estar numa forma de vídeo. Assiste ele para você ver. Olá, meu nome é Luiz Andrioli, eu sou escritor, jornalista, autor do livro O Circo e a Cidade e da peça teatral Casamento da Filha do Palhaço. Essas duas obras estão sendo estudadas agora pela Rede Municipal de Ensino, o que me deixa muito, mas muito feliz mesmo. Eu preparei uma crônica para vocês, e eu vou narrar essa crônica aqui enquanto algumas imagens aparecem na tela. Quando meu pai me perguntou o que eu queria ser quando ficasse adulto, eu respondi: palhaço. Ele deu risada. Aí eu percebi que estava no caminho certo. Uma vez eu fui ao circo e ganhei um saquinho de pipoca que eu logo esvaziei. Trouxe nele um punhado de serragem para deixar embaixo do meu travesseiro. Assim eu podia dormir sentindo o cheiro do picadeiro. Na escola, um professor me disse: já que você gosta tanto de circo, por que não foge com ele? Na hora eu fiquei quieto e também não tive coragem de fugir. Nem precisava. Na verdade, foi o circo que fugiu comigo e está aqui até hoje. Tem dentro de mim uma trapezista corajosa, um malabarista, um mágico, 2 ou 3 equilibristas, uma linda bailarina e aquele punhado de serragem. Tem também um picadeiro e uma arquibancada fazendo festa. A gente se diverte a plateia, que é para esconder a verdade do artista. Por baixo da maquiagem, todo palhaço é triste, e é deste sentimento que ele arranca sorrisos do público. O circo me ensinou a ser muito prevenido. Sempre carrego comigo uma bolinha, daquelas vermelhas, de colocar na ponta do nariz. É para usar quando a vida fica séria demais. Vocês viram que bacana essa história, esse texto? É uma crônica. E nós vamos ler agora algumas partes e recuperar esse texto, porque às vezes só ouvindo a gente não consegue lembrar tudo o que foi falado. Então, eu vou lendo alguns trechos e nós vamos organizar o texto novamente. Quer ver? Olha a parte que eu peguei aqui. Quando meu pai me perguntou o que eu queria ser quando me tornasse adulto, eu respondi: palhaço. Ele deu risada e aí eu percebi que estava no caminho certo. Então, esse foi o primeiro trecho lá do nosso texto. Depois, veio esse aqui. Uma vez, fui ao circo e ganhei um saquinho de pipoca que logo esvaziei. Trouxe nele um punhado de serragem para deixar embaixo do meu travesseiro. Assim eu poderia dormir sentindo o cheiro do picadeiro. Essa foi a segunda parte. O que veio depois? Diz assim: na escola, um professor me disse: já que você gosta tanto do circo, por que não foge com ele? Tá lá, montamos mais uma partezinha do nosso texto. Na hora, eu fiquei quieto e também não tive coragem de fugir. Nem precisava. Na verdade, foi o circo que fugiu comigo e está aqui até hoje. Tem dentro de mim um trapezista corajoso, um malabarista, um mágico, 2 ou 3 equilibristas, uma linda bailarina, aquele punhado de serragem, um picadeiro e uma arquibancada fazendo festa. Olha lá, vamos encaixando. Esse aqui faz parte do mesmo parágrafo. Vamos para o próximo parágrafo do nosso texto. O que ele falava? A gente diverte a plateia para esconder a verdade do artista. Por baixo da maquiagem, todo palhaço é triste. E é desse sentimento que ele arranca sorrisos do público. E o último parágrafo, olha lá. O circo me ensinou a ser muito prevenido. Eu sempre ando com uma bolinha vermelha de colocar na ponta do nariz, que é para usar quando a vida fica séria demais. Nós remontamos o nosso texto, mas ainda falta o título e o nome do autor, que eu vou colocar lá em cima. Aí, lemos parágrafo por parágrafo. Agora o texto vai ficar um pouquinho na tela para você poder ver como ele ficou de forma bem organizada.
Olha que bacana, viram como o texto fica organizado quando está escrito? É diferente de quando o autor está falando. Assim a gente consegue perceber que ele foi escrito por parágrafos, os assuntos do parágrafo, isso que a gente até já conversou em aulas anteriores, não foi? Agora, nós vamos para uma brincadeira. Vamos fazer a brincadeira do verdadeiro ou falso. E para registrar a brincadeira, nós vamos combinar uma legenda. Olha que legal. Se você achar que a questão que eu vou colocar aqui vai aparecer para você é verdadeira, você vai colocar no seu caderno apenas um triângulo. Se você puder colorir, você vai deixar esse triângulo azul. Se não tiver lápis de cor, não tem problema, desenha o triângulo. Se você achar que o que está ali escrito é falso, você vai desenhar um círculo. A mesma coisa. Se puder colorir, se você tiver lápis de cor, deixa ele vermelhinho. Se não tiver lápis de cor, deixa apenas registrado a forma, o círculo. Combinado assim? Então, vamos para a primeira pergunta do nosso jogo do verdadeiro ou falso. Presta bastante atenção. Pergunta número 1. Coloca no caderno. Um tracinho. Olha lá. Percebi que estava escolhendo a profissão certa porque consegui fazer meu pai rir. Você acha que isso é verdadeiro ou é falso? Registra a legenda, você vai ter um tempinho para isso. Respondeu? E a resposta é verdadeiro. Olha o que está escrito lá no texto. Ele diz assim: quando meu pai me perguntou o que eu queria ser quando me tornasse adulto, eu respondi palhaço. Ele deu risada e aí eu percebi que estava no caminho certo. Então, a primeira forma da minha legenda vai ser o triângulo, certo? E eu tenho aqui até uma papeletinha que depois a gente pode conversar sobre ela. Vamos para a pergunta número 2. Uma vez fui ao circo e ganhei um saquinho de serragem. Isso é verdadeiro ou é falso? O que você acha? Você lembra do texto? Anota aí tua legenda. Ó o tempinho para você fazer. A resposta é falso, isso mesmo. Vou pôr minha legenda aqui. Olha o que o texto fala para nós. Uma vez fui ao circo e ganhei um saquinho de pipoca que logo esvaziei. Trouxe nele um punhado de serragem para deixar embaixo do meu travesseiro. Falou da serragem, mas não daquele jeito que a gente tinha lido ali. Não é verdade? Fala nisso, você sabe o que é serragem? Já viu serragem alguma vez? Alguns circos ainda usam. Ele é uma espécie de um pó de madeira que se coloca no chão, se usa em alguns lugares para reter um pouco a umidade de alguns lugares. Você pode até pesquisar um pouquinho mais e saber o que é serragem, para que você possa ver algumas imagens sobre isso. Registrou? Tudo certinho? Vamos para a pergunta então de número 3. Olha lá a pergunta. Quem escreveu esse texto foi o palhaço. Será que foi o palhaço que escreveu esse texto? Ai, professor, agora me deu um nó, uma confusão. Pensa um pouquinho. Você vai registrar só o triângulo ou a bolinha. Se você acha que foi o palhaço, você vai colocar um triângulo. Se você acha que não foi o palhaço, que teve um outro autor, você coloca o círculo. Tempo para você responder.
Pensou bastante? Olha lá, a resposta é falso. Quem escreveu o texto foi o autor, o Luiz Andrioli. Então, a legendinha tá ficando assim. Se você errou alguma coisa, não tem problema. Pega a borracha, apaga e arruma. Tá tudo certo. E vamos para a quarta e última pergunta do nosso jogo do verdadeiro ou falso. Olha lá. A pergunta. O texto Profissão Palhaço é uma piada. Foi escrito para fazer a gente rir. Se você acha que é verdadeiro, triângulo. Se for falso, círculo. Tempinho para você pensar e responder. Caderno caprichado, tá respondendo tudo, tá pensando bastante? Ó, já dei a dica aqui, né? Isso mesmo, a resposta dessa questão é falsa. O texto Profissão Palhaço é uma crônica. O texto que fala sobre uma cena, um acontecimento, um fato corriqueiro ou uma notícia, entre outros. É uma conversa com o leitor, ele não é uma piada. Fala sobre o palhaço que é engraçado, mas ele não foi escrito para fazer a gente rir. Ele foi escrito para a gente pensar sobre a profissão palhaço, que é o título do texto. Então, a minha última legendinha lá é um círculo. Eu vou preencher essa minha tabela com algumas afirmativas, com tudo que é verdadeiro sobre o texto. Quer ver? A primeira questão, a gente pode ler que está escrito assim, ó. Percebi que estava escolhendo a profissão certa porque consegui fazer o meu pai rir. E é verdade, foi por isso que ele entendeu que estava escolhendo a profissão certa para ele, de ser palhaço, porque o palhaço faz rir. Isso é uma informação que estava nas entrelinhas do texto. Olha lá, a segunda afirmativa diz assim: uma vez fui ao circo e ganhei um saquinho de pipoca que logo esvaziei. Trouxe nele um punhado de serragem para deixar embaixo do meu travesseiro. Então, aquela afirmativa que falava que ele ganhou um saquinho de serragem, não. Ele esvaziou um saquinho e colocou serragem lá. Então, essa fica uma afirmativa, né? uma informação verdadeira sobre o texto. Outra que a gente vai colocar é essa aqui, ó, que quem escreveu o texto foi o autor Luiz Andrioli. Não foi o palhaço que escreveu, foi o Luiz Andrioli. Então, aqui mais uma afirmativa sobre o nosso texto. E a última afirmativa sobre ele é esse aqui, que o texto Profissão Palhaço é uma crônica. Ele não era uma piada, é uma crônica. E nós vamos conversar mais sobre isso já já. Eu vou colocar aqui e completar essa tabelinha com tudo que é verdadeiro sobre o texto. Assim fica a sua legenda e aqui são as informações verdadeiras sobre o texto. Bacana? Gostou de jogar? Então, vamos para a próxima parte da nossa aula. Agora nós vamos falar sobre a crônica. Apesar de que a Violeta tá querendo pular aqui no colo, já falei para ela ficar bem quietinha, amarradinha aqui na corda dela, para não fugir na aula. Olha aí, ó, estão vendo como ela está? Bom, quando nós falamos sobre a crônica, Profissão Palhaço, nós vimos o texto todo organizado. E a crônica tem algumas características que são próprias. Quer ver? Uma delas é uma conversa com o leitor. Não deu mesmo essa impressão que tinha alguém conversando com a gente, contando alguma coisa? A crônica é dessa forma, ela vai trazendo essa conversa com quem está lendo. O escritor vai fazendo tudo como se fosse essa conversa. A crônica narra uma cena comum. Então são cenas do cotidiano, coisas que acontecem. E isso que a crônica vai trazendo para a gente. Aqui, nesse caso, é um palhaço contando dos sonhos dele desde a infância com a profissão. Por isso que o título dele é Profissão Palhaço. Mais uma questão sobre a crônica, quer ver? É um texto breve e direto. Puxa, esse texto foi breve?
né, breve, assim, curto, ele não tem tantas informações, não tem tanta descrição dos lugares. Até, para falar bem a verdade, a gente sabe que tem algumas cenas, ele fala de alguns lugares, mas não descreve nenhum deles. Não tem muita descrição. Então ele é mais breve, ele é direto. Então se ele vai falar sobre a profissão palhaço, ele traz vários aspectos que falam daquela profissão. E outras crônicas trarão de outros aspectos que são do tema que elas trazem. Tá conseguindo entender? Tá ficando um pouco mais fácil entender o que é uma crônica? E outra informação, olha lá, encontramos nas revistas, nos jornais, nas páginas da internet. Então a crônica é um gênero, um tipo de texto escrito justamente para circular nesses meios, né? Em jornais, em revistas, em páginas da internet, sempre para ter essa conversa com o leitor. Então é um texto escrito para ser um texto breve, um texto tranquilo para a gente ler. Tá? Espero que vocês tenham gostado e depois busquem outras crônicas. Conheçam outras, há muitos escritores de crônicas que contam sobre cenas comuns, fatos do cotidiano. A professora falou ali no comecinho que a crônica é uma conversa com o leitor. Aproveitando essa conversa, a gente vai poder conversar e falar sobre algumas características dessas marcas de conversa que aparecem no texto. Olha só, para isso eu tenho uma foto do Chique Chique Júnior. Lembra o segundo Chique Chique que teve? Ele está falando uma frase que aparece no texto. Olha o que ele diz. Quando meu pai me perguntou o que eu queria ser quando eu me tornasse adulto, eu respondi palhaço. Olha só, a gente sabe que o palhaço está falando. Também por quê? Porque tem ali uma imagem do Chique Chique Júnior, né? Tá aqui o segundo Chique Chique que teve na história da nossa cidade, porque tem um balãozinho de fala. Mas se eu não tivesse isso, se eu não tivesse essas imagens para me ajudar, eu posso buscar pistas no próprio texto. Quer ver? Vamos buscar as pistas junto com a professora. Olha as palavras que vão indicando isso. Elas vão aparecendo em destaque. Primeira palavra, meu. Eu uso meu quando é para mim, quando eu estou falando. Outra palavra, me. Né? Me perguntou. Perguntou para mim. Eu. Outra, me de novo. Eu, novamente. E tem mais uma palavrinha, que é respondi. Porque eu falo, eu respondi. Então, todas essas pistas do texto mostram que quem está falando, ali no caso, é o personagem do texto. Mas quem escreveu esse texto foi o autor, foi o Luiz Andrioli. Olha o Luiz Andrioli ali. E se ele fosse falar essa frase, como se ele estivesse contando alguma coisa. Olha como ficaria. Ó. Quando o pai dele perguntou o que ele queria ser quando se tornasse adulto, ele respondeu palhaço. Viram como o texto mudou? Quando o palhaço fala e quando alguém fala contando aquilo, nós mudamos a forma de falar, mudamos o discurso, como a gente chama. Mas também, se não tivéssemos a imagem do autor e o balão de fala, tem algumas pistas no texto que nós podemos seguir. Olha só, a primeira palavrinha que é a pista é a palavra dele. A próxima, bem ali, ó, perguntou o que ele queria ser quando se tornasse adulto. E, olha lá, se. Lembra que lá em cima era me? Aqui embaixo ficou se, porque está falando de outra pessoa. Não está falando mais de si. Aí, próxima palavra que vem agora. Ele, porque eu estou falando de outra pessoa. E mais uma que modificou, que é o respondeu. Lá em cima, quando era o palhaço falando, é respondi. Lá embaixo, quando eu falo ou quando alguém fala sobre outra pessoa, é respondeu. Muda bastante coisa, não muda? Quando a gente sabe que é alguém falando de alguma coisa que viu ou de outra pessoa, ou a própria pessoa contando a história. Isso é o que nós chamamos de discurso direto e discurso indireto. Mas você não precisa gravar tudo isso. O importante é você prestar atenção nas pistas e saber quando isso está acontecendo num texto, que é o que a crônica fez. Falou como se fosse o palhaço, mas foi um autor que escreveu. Ele só
Na hora de escrever, ficou ali pensando como que o palhaço escreveria isso e se colocou no lugar do outro. É um exercício bem bacana. Às vezes na escola o professor diz assim para você: imagine que você está em tal lugar, imagine que você é tal pessoa. E é dessa forma que a gente faz o texto. Foi assim que o autor pensou. Vamos colocar mais um exemplo para a gente pensar juntos? Olha lá, o Chique falando. Na hora, eu fiquei quieto e também não tive coragem de fugir. Viram só? E agora, vamos buscar as pistas. Eu, fiquei, tive, são palavras que mostram que era o palhaço que estava falando, é a própria pessoa que está falando. Se fosse uma outra pessoa observando aquilo ou contando de outro, olha como ficaria. Na hora, ele ficou quieto e também não teve coragem de fugir. Olha as palavrinhas que mudaram, porque não é tudo que muda na frase. Olha o que mudou. Ele ficou e teve. Viram? Estão percebendo que nem tudo muda? Só algumas palavras que vão indicando a pessoa que está falando ou de quem se está falando? Bacana. Mais um exemplo para ir ficando cada vez mais fácil para a gente. Olha o que ele diz. Eu sempre carrego uma bolinha vermelha de colocar na ponta do nariz. Tá vendo? Esse foi o palhaço falando. Vamos buscar as pistas no texto. Eu carrego. E se fosse agora o autor contando alguma coisa sobre o palhaço e não se colocando no lugar do palhaço? Ó como que ele falaria. Ele falaria: ele sempre carrega uma bolinha vermelha para colocar na ponta do nariz. Vocês viram que a bolinha vermelha, a ponta do nariz, algumas coisas não mudaram mesmo. O que mudam são algumas palavras que indicam a pessoa que está falando. Olha lá a pista então embaixo. Ó. Ele e carrega. Tá ficando mais fácil compreender? Vai, né? Aos pouquinhos a gente vai lendo, vai compreendendo e tudo vai ganhando mais sentido. Por causa disso e por causa desse sentido que as coisas vão ganhando, você vai ter agora um exercício para fazer. Olha lá, o palhaço fala assim: o circo é minha casa. O teu exercício é colocar essa frase como se fosse alguém contando. No caso ali eu coloquei a própria imagem do autor, como se ele estivesse falando de outra pessoa. Como ficaria essa frase? Vai ter um tempinho para registrar agora no teu caderno. Já já que eu volto. Conseguiu fazer? Aposto que você ficou pensando como ficaria a frase. E a professora trouxe a resposta aqui também. Olha lá como que fica. Ó. O circo é a casa dele. Ou poderia ter escrito também: o circo é a casa do palhaço. Qualquer uma das duas alternativas ficaria correto, tá bem? Tanto faz você colocar o circo é a casa dele ou o circo é a casa do palhaço. Fez direitinho? Ou você precisa de um tempinho para apagar, para corrigir e deixar a frase certinha? A professora vai deixar um tempinho então para você ajeitar seu exercício. Olha lá, um tempinho para você.
pronto, tudo corrigido, certinho nesse caderno, com bastante capricho. Assim a gente fica feliz. Eu fico feliz aqui e a sua professora, quando você voltar para a escola, também ficará, tenho certeza. As professoras adoram olhar os nossos registros, aquilo que a gente vai aprendendo e colocando no nosso caderno. Muito bem. Se você já tinha feito certo e não precisava desse tempinho para corrigir, muito bem. Se precisou corrigir, gente, isso é muito natural. Quando nós estamos aprendendo, normalmente nós cometemos alguns deslizes e é para isso que a borracha foi feita. Tudo tranquilo. Então agora vem mais um exercício. Olha lá a frase que o palhaço está falando. Eu faço brincadeiras divertidas. O palhaço está falando, ó, eu faço brincadeiras divertidas. Como ficaria essa frase se o autor estivesse falando do palhaço? Essa eu acho que você já vai conseguir fazer com mais facilidade. Tenta lá, olha o tempinho para você resolver. Vamos conferir a resposta agora? Olha lá. Ele faz brincadeiras divertidas ou o palhaço faz brincadeiras divertidas. Qualquer uma das duas formas estaria corretíssima, porque quando eu falo ele ali naquela frase, eu estou falando do palhaço, não é verdade? Então, exercício pronto? Precisa de um tempinho para ajeitar? Olha o tempinho para você. Vamos para mais exercícios. Treinando assim de pouquinho em pouquinho, as coisas vão ficando cada vez mais claras e mais fáceis da gente entender. Nós vamos mudar um pouquinho. Agora olha o que vai acontecer nessa parte. O autor vai falar de alguém, ele vai falar do palhaço. Então ele diz assim, ó, o palhaço é feliz no circo. Qual vai ser o teu exercício aqui, o teu desafio? Vai ser escrever como o palhaço. Como que o palhaço falaria dele mesmo? O palhaço falando por ele. Então, tá aqui. Tá ali o balãozinho de fala, tá ali o nosso Chique Chique Júnior esperando você escrever a frase. Professora, eu preciso fazer os desenhos também? Veja, se depois da aula, quando encerrar, você quiser fazer as ilustrações, pode fazer, fica bacana. Mas nesse momento, o mais importante é você registrar as falas e entendendo como isso acontece em alguns textos ou como você vai poder escrever os seus textos, tá bem? Então, tempinho para você escrever a frase agora.
corrigindo ou olhando aquilo que está certo. Olha como que ficaria a mesma frase dita pelo palhaço, ele falando por ele. Eu sou feliz no circo. Ficou fácil, não ficou? Olha lá. Então, as palavrinhas que mudaram foram eu, sou. Mudou pouca coisa, não foi? Porque ali tem uma diferença no verbo, que é aquela palavra que indica ação. Quando o autor falava de outra pessoa, ele diz o palhaço é. Ou ele também poderia ter dito assim, ó, ele é feliz no circo. Mas ele vai usar ali a palavra é. E quando nós mudamos aqui nessa frase, o palhaço vai dizer eu sou. Conseguiu fazer? Não conseguiu? Sem problema algum. Pega a borracha, apaga e deixa aí bem certinho no teu caderno. Você vai ter tempo para isso. Agora, mais um exercício. A gente tem que treinar para poder cada vez ficar melhor naquilo que a gente faz. Vocês acham que quando a professora contou das acrobacias que as crianças, a filha do Chique-Chique, o sobrinho dele, que era o Lafayette enquanto criança, as acrobacias que eles faziam que eram magníficas. Para eles conseguirem fazer isso, eles treinavam muito, muito mesmo. Lembra que a Lídia fazia 25 saltos mortais em 30 segundos? E o Lafayette andava naquela corda bamba, segurando aquela vara e dava saltos mortais enquanto fazia isso? Ninguém aprende isso do dia para a noite, precisa treino. Para a gente aprender a escrever bem, a ler bem, também precisamos de treino. É claro que a gente não precisa fazer tantas acrobacias com a língua portuguesa como eles faziam, mas alguns treinos já vão nos ajudar a ficar cada vez melhores naquilo que vamos falar, escrever, registrar e compreender o que lemos. Então, o próximo exercício é o autor falando do palhaço. Ele diz assim: o palhaço pinta o rosto. Se o palhaço fosse falar a mesma coisa dele, como ficaria a frase? Olha lá, o balãozinho de fala e o palhaço ali esperando para ver como ficaria a frase. Agora é com você. Olha lá a resposta do palhaço. Ele falando, ele contando. Como fica? Ele diz assim: eu pinto o rosto. Ficou fácil essa aí, não foi? Tá cada vez ficando mais fácil. Olha o que mudou. Eu, porque tá falando dele, e em vez de pinta, ele escreve, ele fala, pinto o rosto. O autor também podia ter falado de outro jeito essa frase. Ele podia ter falado assim, ó: ele pinta o rosto. Não ia alterar em nada o sentido, porque nós sabemos que ali ele é o palhaço. Poxa vida, precisa corrigir a frase? Precisa daquele tempinho? Eu vou mostrar que eu tenho uma borracha enorme, porque eu uso sempre, sempre que eu preciso eu uso. E você também use a sua aí, sem preocupação. O importante é o treino. Um tempinho para você ajeitar tudo no caderno.
tudo corrigido? Agora, encaminhando para o finalzinho da aula, a hora da brincadeira. Fiquem com o vídeo. Olá, aqui é Dr. N do grupo Especialistas da Alegria. Hoje nós queremos jogar com você, sim, com você, mas não vou jogar sozinho. Vamos convidar pessoas, alguns palhaços, doutoras, para jogar conosco. Aqui em cima, doutora Ri. Aqui embaixo, doutora Udi. Aqui desse lado, doutora Filomena. E aqui desse lado, doutora Filofofó. O jogo é simples. Olha o que eu sei fazer. Quer ver? E você? O que você sabe fazer? Uau! Que legal! Olha o que eu sei fazer. Cócegas! E você? O que você sabe fazer? Olha o que eu sei fazer! Azul! E você? O que você sabe fazer? Uau! Que legal! Olha o que eu sei fazer. E você? O que você sabe fazer? Uau, que legal! Agora é minha vez. Olha o que eu sei fazer. Isso é difícil. E você? O que você sabe fazer? Gostaram? Esse foi o jogo Olha o que eu sei fazer. Pratica na sua casa com quem você mora. Aproveita para jogar e usar as suas criatividades. Não perca o próximo jogo. Beijo, tchau! Gostaram do vídeo? Ótimo! Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ligar cada nome, cada personagem ao seu nome. Vamos fazer junto com a professora? Olha lá! O primeiro, quem é ele? É o Dr. N. E depois quem vem? Doutora Udi. O próximo, Doutora Filomena. Mais um. Doutora Ri. E por último, Doutora Filofofó. Tá lá. Lembrem-se de pesquisar o que é serragem. Na próxima aula nós retomamos. Fiquem bem, até a próxima aula. Abraços no ar.